Marcos, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo à Livraria Letras Lavadas, para esta nossa rubrica O Poeta da Minha Vida. Tu escolhes, sabiamente, o Mar de Sá Carneiro para isso e também para demarcar aqui um pouco o estilo de conversa que vamos ter, eu peço a tua licença para ler um primeiro verso de um poema que tu escolheste e que vais dizer mais daqui a pouco e que realmente é bastante interessante. O poema é Quase e diz... Quase. Eu vejo das duas maneiras, depois vais-me explicar É qual quase. é a tua. É o quase. Então a edição da Lisbon Poets, que está aqui no nosso lado, diz Todo, quase. a maior parte das editoras é quase, mas o autor, eu tive acesso ao manuscrito e ele escreve quase. Então, aqui vai do quase. Um pouco mais de sol, eu era brasa. Um pouco mais de azul, eu era além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. Se ao menos eu permanecesse aquém. A tua história não fica aquém e começa em Lisboa, em 1975. O artista que tu és já nasceu contigo? Isso é daquelas coisas que me fez pensar. Eu acho que sim. Há quem diga destino ou coincidências, não sei. Eu comecei a gostar de poesia muito tarde e depois desse meu gosto pela poesia vim a descobrir que eu nasci ao pé da casa onde Fernando Pessoa nasceu e a profissão que escolhi, portanto o teatro, e eu nasci ao lado da entrada dos artistas do São Carlos, portanto destino ou coincidência não sei, portanto mas sempre tive um gosto imenso pelas artes desde pequeno. E, portanto, acho que sim. Acho que já nasceu comigo o bichinho. Havia livros pela tua casa? Tens irmãos, família grande ou pequena? Como é que era a tua vivência? Tenho uma irmã, portanto, nós éramos 4 lá em casa e tive o azar do meu pai ser subscritor da Circo de Leitores. Olha que azar. É azar. Desgraçadamente foi o azar dos azares e então a casa era livros. Obviamente que na altura da minha infância eu não ligava nenhuma àquilo, portanto, ia ler, e que horror, e quase que era obrigado a ler, mas depois o gosto pela leitura foi ganhando, foi ficando e até hoje. E até hoje. E muito cedo também, considero eu, aos 16 anos, tu ganhas a primeira mostra de teatro da Feira das Escolas de Sintra. Aos 16 anos já se é artista a este ponto? Esse dia foi o dia em que eu decidi é isto. Eu comecei a fazer teatro aos 13, um desafio que me colocaram, perguntaram-me se eu queria fazer teatro, eu disse e por que não. E entretanto depois a minha vida deu algumas voltas e nesse ano eu regressei a Rio de Moro e comecei a participar no Clube de Teatro, no Núcleo de Teatro, e essa peça que nós apresentámos era uma peça de coletivo, e então foi a peça que no final da peça eu disse, não há nada que pague este sentimento e este trabalho e este gozo de estar aqui em cima. Sim. Também Sá Carneiro, aos 9 anos, já escrevia teatro e poesia aos 13. Exatamente. Aí, nessa tua altura, ainda não conhecias a poesia? Ainda não conhecia a poesia. Eu conheci a poesia aos 17 anos, basicamente. Até lá, a poesia era uma seca. Era as análises e os versos alexandrinos. Então aquilo era quase que obrigatório e o analisar da estrutura gramatical daquilo, não, é uma seca. E depois tive um professor de português que me apresentou um poema e fez uma abordagem completamente diferente. Disse, espera aí, que afinal isto se calhar tem mais qualquer coisa aqui por trás do que... E então foi a partir daí que fui descobrindo a poesia. Falando agora um pouco mais sobre o poeta que nos trazes hoje, houve um instrumento que te levou um bocadinho a ele, a harpa, em 98, certo? O que é que mais te leva também a este poeta e porquê?
Eu posso dizer, eu comecei a descobrir a poesia através do Álvaro de Campos, através de Fernando Pessoa. E gostei imenso e comecei a pesquisar mais e descobri o Orfeu. E ao descobrir o Orfeu, começo a ver os poetas todos e só Mário Sá Carneiro, quer dizer, se não fosse ele o Orfeu não existia. E comecei a ler Mário Sá Carneiro e fiquei fascinado com Sá Carneiro. Provavelmente o mesmo tipo de fascínio que tenho pelo Fernando Pessoa, mas pela simplicidade com que ele escreve. Eu acho que as coisas ali, em Mário Sá Carneiro, as coisas são tão claras que não é preciso muito estudo sobre ele. E depois ao ler também as cartas e a correspondência que ele trocava com o Fernando Pessoa, para além de grandes amigos, eles eram confidentes um do outro. E acho piada, o Mário Sá Carneiro tem cartas em que ele escreve: não me escreves há 2 dias, porque estás zangado comigo, que mal é que eu te fiz. Portanto, e esse relacionamento, e há quem diga, estudiosos quem diga, que se o Mário Sá Carneiro não tem feito o que fez tão novo, Sim. que provavelmente estaria ao nível do Fernando Pessoa. Sim, até porque dizem que naquela fase inicial em que os dois se descobrem e começam a ser descobertos, estão quase ao mesmo nível, não é? Exatamente, portanto, ainda não se percebeu muito bem como é que eles se conheceram, mas Sim. acho que aquilo deve ter sido amizade à primeira vista. É bem capaz. Conheces o livro da Tinta da China que tem as cartas entre eles? Sim. Por acaso eu descobri hoje de manhã e é uma aposta que vamos ter aqui para a livraria. Ainda pensava que ia-te oferecer, mas já não vou a tempo. Há quem diga, Fernando Cabral Martins, o professor Fernando Cabral Martins, diz que o Mário Sá Carneiro ajudou a mudar a literatura portuguesa. Esta opinião? Completamente. Toda a geração do Orfeu, e sejamos sinceros, se não fosse o Mário Sá Carneiro, o Orfeu nunca teria visto a luz do dia, porque foi na tipografia do pai às escondidas que eles fizeram a impressão dos 2 números do Orfeu, se bem que o segundo número o Mário Sá Carneiro já tinha falecido, mas eles conseguiram, por portas e travessas, conseguir publicar o segundo número. Portanto, ele sim é definitivamente, a seguir à geração de 70, tanto Mário Sá Carneiro, Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Armando Cortes Rodrigues, que inclusivamente também descobri há pouco tempo também que acabou por ser também o revisor dos textos do Fernando Pessoa, numa carta que o Fernando Pessoa escreve a Armando Cortes Rodrigues. Portanto, todo esse declínio, todo esse fascínio que eu tenho por eles e aquela época em que eles viveram é fantástico. E esta revista Orfeu, que tem uma edição tão limitada, achas que nos dias de hoje faria falta quer poetas como eles, quer também uma edição de uma revista como aquela? Acima de tudo, primeiro que tudo, poetas como eles. Poetas com uma nova visão, com vontade de rasgar com o passado, de olhar para a frente. Não é bem o rasgar. Eu acho que eles queriam fazer uma ponte entre o passado e o presente e nunca perder as ligações que havia para trás. E acho que é um bocadinho hoje que isso precisa, de haver uma ligação, de haver uma evolução nas coisas. Já nada se inventa, tudo se modifica, tudo se moderniza, e acho que a poesia hoje em dia precisava de uma pequena modernização. Aliás, uma das coisas que eu descobri em Mário Sá Carneiro é que há a poesia que não é para ser dita, há a poesia que é só para ser lida. E volta e meia ainda, e já começam a aparecer alguns, mas ainda pouco, que é a poesia do grafismo é fantástica. E o Mário Sá Carneiro tem um poema lindo, e a nível que é Manuque, que é provavelmente dos melhores textos que ele tem, em que eu pensei em dizer, na altura quando estava a fazer o recital com harpa, pensei em dizer aquele texto, mas depois cheguei à conclusão: isto não é para ser dito, isto tem que ser lido, por causa do grafismo que ele faz, e o jogo dos números, o jogo das palavras é fantástico. E isso de dizer um poema e ler um poema é diferente, não é? É. E diz-me porquê. E perguntas difíceis esta hora do dia, Patrícia. Primeiro, nós quando lemos, sentimos. Quando dizemos, temos que passar esse sentimento.
e isso é, temos que sentir aí as palavras. Eu costumo dizer, quando digo textos, eu estrago os poemas todos, estrago os textos de toda a gente, porque eu, para dizer aquele texto, tem que ser meu. E tens poemas teus escritos? Eu não sou bom a escrever. Então como é que podes dizer que para dizer tem que ser poemas teus? Para dizer um texto, o poema tem que ser, eu tenho que sentir as palavras. Ok. E é Tens de para isso. identificar como? Tenho que identificar e tenho que me possuir as palavras que ali estão escritas. Por isso é que o texto é meu. Sim, já percebi. E é esse, porque aquilo que eu sinto é diferente daquilo que tu sentes, é diferente do que toda a gente sente. Portanto, nós passamos um sentimento. Agora, se é esse ou não é esse, o sentimento que o poeta quer passar, assim temos que ver. Costumam dizer que há 3 versões do livro. O livro que o autor escreve, o livro que é editado e o livro que o leitor lê. Exatamente. E com os poetas, claro, não há exceção. E com os poetas ainda é muito mais. Muito mais, sem dúvida. Quase. Um pouco mais de sol, eu era brasa. Um pouco mais de azul, eu era além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. Se ao menos eu permanecesse aquém. A sombra ou paz, em vão. Tudo esvaído num baixo mar enganador de espuma. E o grande sonho despertado em bruma. O grande sonho, ó dor, quase vivido. Quase o amor, quase o triunfo e a chama. Quase o princípio e o fim. Quase a expansão. Mas na minha alma tudo se derrama. Entanto, nada foi só ilusão. De tudo houve um começo e tudo errou. Ai, a dor de ser quase dor sem fim. Eu falhei menos mais, falhei em mim. Asa que se enlaçou, mas não voou. Momentos de alma que desbaratei, templos onde nunca pus um altar, rios que perdi sem os levar ao mar, ânsias que foram, mas que não fixei. Se me vagueio, encontro só indícios. Ogivas para o sol, vejo-as cerradas. E mãos de heróis sem fé acobardadas puseram grades sobre os precipícios. Num ímpeto difuso de quebranto, tudo encetei e nada possuí. Hoje, de mim, só resta o desencanto das coisas que beijei, mas não vivi. Um pouco mais de sol e for a brasa. Um pouco mais de azul e for além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. Se ao menos eu permanecesse aquém. Uma outra arte que também carece de uma grande interpretação de quem a ouve, nesse caso, é a música. E tu tens uma relação muito direta também, muito especial com ela, até porque tiveste a Orquestra Metropolitana de Lisboa como uma grande companheira. Como é que foi esta ligação? Como é que foi surgindo, quer com música, quer com esta orquestra? Com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, posso dizer que foi uma aprendizagem diária. Eu comecei por trabalhar na Orquestra Metropolitana de Lisboa, na parte da produção. Portanto, carregava cadeiras, estantes e tudo mais. E na altura surgiu a hipótese de eu começar a fazer, então, tirar o curso de teatro. À época, portanto, o meu patrão, o mestre Miguel Graça Moura, deu-me total liberdade e foi das pessoas que mais me incentivou a seguir com essa carreira. E a meio do processo, eu estou praticamente a iniciar o curso, quando ele me convida então para fazer de narrador na obra de Prokofiev, e eu, pronto, vamos a isso. E depois disso surgiu vários recitais, quer com harpa, com quinteto de metais, portanto foi a música e a poesia complementam-se. E eu sou muito apologista de que foi com eles que eu aprendi que a música não é para encher, a música não é música de elevador, portanto a música tem que trazer algo de novo, em que texto, palavras e música podem ser independentes, mas quando estão juntas que enriquecem, complementam-se e trazem coisas novas ao texto.
portanto, ao texto e à música. Portanto. Exato, mas a tua ligação não era propriamente utilizar o instrumento musical, mas sim sempre a tua voz acompanhada pela música, certo? Não, não. Como é que era essa Não, parte? Especialmente quando montámos o primeiro recital com arco, a ideia era de transcender quer o texto, Sim. quer o instrumento. Portanto, e sempre foi esse, em que nós fizemos ao longo desse recital nós tínhamos várias coisas, havia textos que eu dizia sozinho, havia peças que ela tocava sozinha, e havia textos em que nós estávamos os dois juntos, em que eu dizia, a música entrava, explicando aquilo que eu tinha acabado de dizer, e depois ela estava sozinha e eu entrava com o texto explicando aquilo que se tinha ouvido. Portanto, era um diálogo. Sim. É um diálogo só que com notas ou com palavras. Sim, que ao fim e ao cabo desemboca tudo no sentimento de quem está Exatamente, a ouvir e a ver, não é? As pessoas raramente se lembram daquilo que nós dizemos, mas lembram-se daquilo que sentiram. E é por aí que fica. É isso que marca. Aos 24 anos, tu concluís o curso de expressão dramática. Achas que a arte foi criada para fugirmos de nós próprios? Aliás, tu foges de alguma coisa? A arte foi criada para nós nos encontrarmos connosco. E quando eu fiz o curso e ao longo da vida e com todas as pessoas que trabalhei, mais me apercebo disso. Quando nós preparamos um texto, quando nós estamos a pensar em alguma coisa, encontramos a nós próprios. E isso faz-nos crescer, isso faz-nos pensar, refletir na nossa vida e qual é o rumo que nós queremos dela. Portanto, a arte não é, por si só, não vale quando nós nos descobrimos, quando nós trabalhamos, quando nós evoluímos. Então aquela ideia de nós subrepticiamente nos deixarmos levar ou por um livro ou por música para ser um escape, então não é para fugir, é para irmos mais dentro. É para irmos mais dentro de nós. Também no quase, o nosso sacarneiro diz, já no final, um verso que eu queria introduzir antes da próxima questão. Diz o seguinte: momentos de alma que desbaratei, templos aonde nunca pus um altar, rios que perdi sem os levar ao mar, ânsias que foram, mas que não fixei. Tu fixaste-te aqui, nos Açores, Fixamente. em 2000, através da série de concertos de outono. Uhum. Nesta altura encontraste a tua casa e a dona do teu coração? A dona do meu coração, não. A dona do meu coração já é mais tarde, se bem que isso é uma outra história. Mas... Claro, não podes contar. não posso contar. Primeira vez, eu venho aos Açores, primeira vez, em maio de 2000, na altura estava-se a fazer a reabertura do Teatro Ribeira Grandense. Okay. E eu lembro perfeitamente da sensação de estar na porta do avião, lá em cima nas escadas, e sentir e dizer, é aqui. Pronto. Isso foi em 2000 e eu cheguei em 2010. Ok, então durante todo este tempo continuaste com os pés lá e com o coração aqui? E basicamente sim. E depois surgiu a oportunidade logo de seguida de vir participar nessa série de concertos de outono, que era promovido na altura pelo pianista Adriano Jordão. Uhum. E fiquei fascinado e fiquei ainda mais fascinado, especialmente com a cultura e com que os açorianos têm. E a ânsia e a sede de beber coisas novas, de ver coisas novas, isso é fantástico. Também tiveste vários trabalhos feitos a nível do teatro, a nível da música, com outras associações aqui da nossa terra. Esta descoberta que foste fazendo com a nossa arte, de que forma é que te ajudou a evoluir e a seres mais artista como és hoje em dia? Acima de tudo, as experiências com as pessoas e eu quando parto por um projeto, a primeira coisa que eu tento fazer é aprender com quem estou a trabalhar. E isso fez com que conseguisse perceber melhor a cultura miquelense, mais especificamente,
a cultura açoriana e a entregue e aquilo que vocês produzem é de uma riqueza tão grande, tão grande, tão grande que é difícil ficar, é impossível mesmo ficar imune a essa cultura e a essa riqueza que vocês têm e que só peca por não partilharem mais. Como é que achas que nós conseguiríamos partilhar mais? Fazendo mais coisas, saindo mais de casa. Saindo mais de casa. Eu sei que, infelizmente, isto é um mau tema, mas saindo mais de casa e apostarem no valor e na riqueza que têm. E valorizarem mais a riqueza que têm. A tua envolvência na nossa sociedade, seja cultural não só, já é muito reconhecida, mas tu dizes, se vocês saírem mais de casa, ainda não és parte de nós? Eu sinto-me parte de vocês, não sei se vocês sentem que eu sou parte vossa, não é? Porque, apesar de tudo, eu sou continental, portanto, eu ainda sou estrangeiro, portanto, acho que só agora é que as pessoas estão-se a habituar um pouco à minha maneira de ser e à maneira como eu vejo as coisas e como eu vivo, portanto, é um misto. Se o Sá Carneiro era considerado o mais maluquinho deles todos, tu és o maluco? Sou maluco. Então conta-me, tu és o maluco. Eu sou maluco. Eu sou maluco. É o meu nome completo, a culpa é dos meus pais que me resolveram. É Mário Luís? Mário Luís Costa Sousa. Pronto. E em iniciais do meu nome dá maluco sou. Esta foi uma das primeiras coisas que tu me disseste quando tiveste me dado o teu e-mail. Eu fiquei ali muito tempo a pensar, mas é preciso ter uma arte mesmo para juntar as iniciais dos nomes do nome para poder fazer um e-mail. É. E isso traduz-se no teu dia-a-dia também, com trabalhos que fazes muito diretos, como por exemplo com crianças, se não tem erro, Sim. de necessidades especiais. Sim. Desenvolve um bocadinho este teu projeto que é tão poético e tão sincero ao mesmo tempo. Por acaso foi fantástica. Eu fui contactado pela PPDA se não queria fazer um trabalho com eles e quando põe um desafio à frente a primeira coisa que sai da minha boca é assim. E vamos a isso. E todos os dias, e agora infelizmente estamos parados, mas eu anseio por aquele momento para estar com aqueles miúdos. É de uma riqueza todos os dias. É interessante. Eu ao início comecei a ter planeado na cabeça toda a planificação, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Mas chegava lá, se eu estava num dia não dava para fazer nada. E então eu percebi-me, não, eles não podem vir a mim, eu é que tenho que ir a eles, portanto, e a partir daí o trabalho que eu faço com eles é o que eles querem. É o que eles querem, orientando-os, e nós fizemos um trabalho fantástico e já estamos a preparar outro. Sim. Assim que a pandemia deixar, brevemente sairá mais um trabalho com eles e é fantástico. A entrega que eles têm e a alegria que eles têm, que eles demonstram. E depois pequenas conquistas que para nós às vezes não passam completamente ao lado, ali é extremamente revitalizante mesmo. Serradura. A minha vida assentou-se e não há quem a levante, que desde o poente ao levante a minha vida fartou-se. E Eila, a mona, lá está, estendida, a perna traçada no infindável sofá da minha alma estufada. Pois é assim, minha alma, outrora a sonhar de Rússias, espaçou-se de calma, e hoje sonha só pelúcias. Vai aos cafés, pede um bloco, lê uma tanto castigo, e não há nenhum remoque que a regresse ao eiro antigo. Dentro de mim é um fardo que não pesa, mas que massa, comido no moscardo ou lixão que não passa. Folhetim da capital pelo nosso Gílio Dantas. Ou qualquer coisa entre tantas de uma antipatia igual. O raio já bebe coisa que nunca fazia e fuma o seu cigarrinho em plena burocracia. Isto assim não pode ser. Mas como achar um remédio? Para acabar este intermédio, lembrei-me de anoitecer o que era fácil. Partir nos móveis, no meu hotel, ou para a rua saindo, barrer de papel e gritar Viva a Alemanha! Mas a minha alma, em verdade, não merece alfacinha, tal prova de lealdade. Vou deixá-la
Decidi. Lavado num café. Com um anel esquecido. É um fim mais raffiné. Quando trabalhas com estes miúdos das necessidades especiais, sentes que interpretá-los é igual, melhor ou mais difícil do que interpretar um poema? É melhor. É melhor. Não, é sério, sem dúvida. É melhor. Porque eles são autênticos, eles são verdadeiros. É o quê? Eles não gostam de ti, não gostam de ti, gostam de ti, Sim. gostam de ti. E não há subterfúgios, não há um subtexto, não há uma segunda linguagem. É o que é. E é fantástico. Eu posso dizer, eu tive um miúdo que disse assim, tu não gostas de mim. Porque ele não estava a fazer o trabalho. Então, quer dizer, não estás a fazer porque não gostas de mim. Eu disse, não, gosto. E dá-me um abraço. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, quer dizer, não é aquilo que está ali. Portanto, não consegue, eles não fazem porque não conseguem fazer. Ou melhor, ainda não conseguem fazer. Sim, devagarinho vais lá Devagarinho chegando, não é? vai-se chegando lá. Outra ação da tua vida da qual falas com muito orgulho foi o momento em que ensinaste e interpretaste o monólogo de João Paulo Teixeira em 2004, o Desnível. Fala-nos deste monólogo e explica-nos se este momento foi para ti ou não um ato solitário. Os monólogos são tudo menos solitários. Isso aí é. Esse texto foi interessante. Na altura estávamos a preparar a traída da Ana Vitorino de Almeida e o João Paulo estava a ajudar na parte da comunicação, fazer os cartazes, fazer a divulgação para a comunicação social, etc. E nós, a meio do processo, era para aí umas 3 da manhã, resolvemos fazer uma pausa porque aquilo não estava a render, então vamos ler Frei Luís de Sousa. Começámos a ler Frei Luís de Sousa, aquela frase que és tu, ninguém sem tu próprio me conheces. E de repente o João Paulo virou-se, olha, lê este texto. Eu comecei a ler o texto e virei para ele assim, quero fazer isto. E então todo o processo foi muito interessante, porque a história é verídica. Eu conheci todas as pessoas que eu falo naquele texto e todo o processo é sempre de companhia. Portanto, eu nunca estive sozinho. Portanto, sim, eu criei, fiz a encenação, mas sempre com gente por trás, sempre a apoiar, sempre a dar ideias. E o facto de conhecer as pessoas de quem eu estava a falar foi muito interessante, porque eu consegui trazê-las para cima do palco. E o mais fantástico ainda foi na estreia, foi uma pessoa chegar-se ao pé de mim, que eu não conhecia de lado nenhum, e dizer que eu tinha-lhe acabado de contar a história da vida dela. Portanto, o teatro abrange muito mais do que uma simples cena, um simples momento em cima do palco. Sim, então no momento em que as pessoas aplaudem e estão ali com o ator ou com os atores, eles sobem a palco contigo, Sobem a palco, sempre. Não faz outro, não há... Se nós estamos ali no palco é porque temos público. E o público merece estar no palco. Houve uma peça que eu fiz aqui em que eu consegui fazer isso, em que tinha um espelho gigante em cima do palco e o público via-se ele próprio, portanto, e consegui transportar mesmo o público para o palco e tinha a atriz de costas, portanto a atriz falava, mas toda a gente se via. Sim. Há pouco tempo estiveste para levar a palco uma peça no Subterrace, de nome Só, que infelizmente mais uma vez a cultura sofreu diretamente os danos colaterais do que atualmente se vive. É quase como, não vale a pena dizer o nome, é quase como Harry Potter e não dizer o nome daquilo que nós sabemos. Exatamente. Vale a pena mencionar. Não é. Tens saudades de voltar a estar no palco desta maneira? Tenho. Como é que a pandemia é inevitável não dizer, como é que a pandemia te tem reprimido nesse aspecto? Como é que é de dizer? Por muito que nós façamos as coisas para as câmaras, na internet, falta o essencial para um artista, que é o público. Falta o contacto com o público. Nós numa câmara não sabemos se o público está a gostar ou se não está a gostar. Presencialmente, nós conseguimos mudar a nossa maneira de ser, de estar, de dizer, consoante a reação do público. E
um artista, bailarino, ator, cantor, etc., sem a respiração do público, perde 50% de si próprio. Sim, sem dúvida. Tendo em conta que há outras atividades que continuam a decorrer, como por exemplo atividades religiosas, não tem nada contra, mas já tem uma particularidade que já vamos partilhar daqui a pouco. Achas que será injusto para o mundo da arte não podermos ter um bocadinho mais de vocês no palco e nós com outras restrições cá em baixo a ver? É injusto a cultura ter parado assim desta maneira? É injusto, mas tu referiste a parte religiosa, mas também temos a parte política. Sim, também. Né? Por Portanto, exemplo, são aquelas exceções que a lei prevê. São as regras que nós temos e há que jogar com as regras. É injusto para nós, as pessoas têm medo de ir a um teatro, mas depois vão ao supermercado e está toda a gente umas em cima das outras. Não se percebe. Vamos evitar ajuntamentos, tudo bem. Vai-se ao centro comercial e aquilo é uma enchente de gente que está para ali. É injusto, é injusto. Farias diferente se tivesses o poder cultural desta maneira na tua mão? Como farias tu? Assim, tentaria fazer o equilíbrio. Da mesma maneira como é possível fazer atos religiosos, atos políticos, também é possível ir ao teatro, mantendo o distanciamento. Nós vemos os outros países da Europa que se calhar estão em pior situação do que nós e, no entanto, as pessoas continuam a ir ao teatro com as suas seguranças. Houve agora uma experiência em Inglaterra em que eles fizeram um concerto em que toda a gente foi testada e estava toda a gente, portanto, e conseguiram fazer um concerto para 5.000 pessoas. Portanto, é possível fazer. É. E é necessário, não é? E é necessário. Senão perde-se um povo sem cultura, perde a identidade. E se isto continua por muito mais tempo, temo que a entidade comece a desvanecer. Sim. O que também não deixa de desvanecer é o teu lado ligado a Jesus, porque tu és um catequista há bastantes anos, continuas a ser, e agora tens também o desafio da catequese online. Online, sim. Como é que se faz catequese online? Eu fui catequista durante 12 anos, mas não cheguei a essa fase. Por isso explica-me como é que se faz catequese online. Acho que ninguém sabe como é que se faz catequese online. Basicamente nós pegamos nos temas, no programa, e tentamos passar esses valores através de pequenos exercícios que eles possam fazer. Obviamente que aqui também é muito importante a família. E se a família não ajudar, portanto, todo esse trabalho acaba por não se realizar. Mas fazendo a catequese e juntamente com a família, aliás, os primeiros catequistas são os pais. Sim. Eu costumo dizer, eu sou um mero ajudante, estou aqui só para orientar, para dar algumas ideias, para lançar desafios, mas o principal é a família, portanto são os jovens, as crianças, juntamente com os pais, e em família irem progredindo, irem descobrindo os valores e, acima de tudo, mais do que descobrir, cimentar os valores, que é isso que nós tentamos abordar e passar. A catequese, além de ser marcadamente e logicamente um ato religioso, é também cultura. Concordas com isso? Sim, é muito cultura, para já a cultura que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa própria história, não é? Portugal existe por causa da Igreja. Se não fosse isso, portanto, obviamente que isso é cultura e tudo isso abrange. Se a Igreja fez as coisas bem ou mal, muito provavelmente fez muita coisa mal, mas também fez muita coisa boa. É como tudo. Há gente boa, há gente má, e muitas vezes as pessoas dizem, não acredito em nada. Tudo bem, mas se acreditamos no amor, se acreditamos na partilha, portanto é isso que a Igreja, é isso que a Igreja Católica Apostólica Romana professa. Amar e partilhar.
é o principal. E isso é comum a todas as religiões também. Portanto, Claro, agora, cada um sabe de si. a paz está aí. Na tua opinião, e também para fechar um bocadinho este tema, digamos assim, Jesus foi um poeta? Ou ainda é? Jesus é um poeta. Sim, no sentido em que ele transmite sentimento. E isso é ser poeta. Eu fiz-te a pergunta o que é um poeta, porque nem eu sei o que é um poeta. Não é? Um poeta é aquele que se expõe na escrita e põe todo o seu sentimento nas palavras, e é aquele conjunto de palavras que faz sentir algo. E nesse aspecto, sim, Jesus é poeta. Tens dado a tua mão e a tua cultura a várias pessoas e a várias faixas etárias aqui da nossa sociedade. E outro desafio que já há muito tempo abraças e que vem na sequência quase do que acabaste de dizer, traz-te ao colo as palavras sentidas. Exato. Que meninos são estes e o que é que eles te ensinam? São os meus meninos, são os meus velhinhos, e quando eu digo velhinhos é com a maior das ternuras. Eu tenho aprendido imenso com eles. Eu acho que eu aprendo mais com eles do que eles comigo. E já lhes disse que eles já não precisam de mim para nada. E é verdade, porque eles evoluíram de uma forma e sentem as palavras com uma naturalidade, e é tão. Eu gosto imenso de lhes ouvir dizer poesia. Eles dizem, mas eu estou a desfrutar de um momento em que sinto a evolução deles, sinto a entrega deles, e quando eles abrem a boca e conseguem passar esse sentimento para fora, eu fico deliciado e não, porque é que eu não preciso dizer, deixem-me desfrutar. Eu gosto imenso de os ouvir e fico com a alma cheia cada vez que sei que eles vão dizer aqui, ou vão dizer acolá, ou para além dos nossos encontros, não é? E até mesmo aqui nas letras lavadas, é fantástica a maneira como eles dizem, a maneira como eles sentem. E depois dos nossos encontros, eles falam dos poemas, eles falam das palavras e preparam-se, e é incrível. São poços de sabedoria que estão ali, e eu sou um felizardo por poder só ficar sentado e venha. E eles são também, parece-me, um pote de exemplos para quando nós, e se chegarmos lá, sabermos viver aquela fase que se diz a terceira idade, já não serve, que é tudo uma estupidez medonha. Eles são exemplos de uma tenacidade que às vezes a juventude não tem, não é? Exatamente, não, mas é incrível. Eu digo a deles, vocês estão na reforma e têm uma vida mais cheia do que eu tenho. É assim, As agendas super engraçadas. Não, mas e uma pessoa quer marcar, não posso, tenho isto, tenho aquilo. É assim, mas vocês já deviam estar em casa, com a mantinha, em frente à televisão, beber o chazinho e as bolachinhas. Não, eles têm uma atividade fantástica e acima de tudo, e depois aquilo é contagiante, porque eles depois começam a contagiar-se uns aos outros e conseguem, aqueles que estão em casa acabam por sair também. Sim. Por iniciativa deles, e isso é fantástico. Gosto imenso de trabalhar com eles, e então são os meus velhinhos, com muita ternura, que eles chamam, quando eles virem isto vão-me chatear o juízo. Não, mas tem que ser todos roubados. Como o senhor professor Márcio Sousa, que mais às professor, vezes não, eu não sou, mas eu não sou professor de ninguém. Professor de dizer, é assim que eles dizem, eu percebo, mas eu não sou professor de ninguém, aliás, eu não ensino nada que ninguém não saiba. Ajudas talvez a que as pessoas possam descobrir a Exatamente. é? Há uma frase do Richard Bach que é muito interessante e que é quase que como que o meu lema, neste caso profissional, porque muita gente sabe, é ensinar, é mostrar aos outros que sabem tanto como nós. Muito bem. Não conhecia esta. Ou seja, ali pronto, não fixei. Não é? Mas o ensinar é esse mesmo, é assim, tu sabes, ainda não te lembras, mas tu sabes, e depois ficas a saber.
Portanto, ficas a saber o mesmo que eu. Portanto, Sem dúvida. Nós estamos já a caminhar também aqui para o final da nossa conversa, e puxando um bocadinho do que nós falamos no início, Sá Carneiro morre realmente muito novo, aos 25 anos, em abril de 1916, nem de propósito o mês em que esta conversa está a passar. Ele tem uma escrita muito pautada pela morte, pelo desespero, como tantos outros poetas. Não é só, mas também. Sendo-te um homem tão alegre e com uma vivacidade tão interessante, como é que te seduz este lado mais taciturno deste poeta que para hoje elegeste? ele é taciturno para a maioria das pessoas, eu vejo como humor. 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 Ele enfrenta as coisas, acaba por enfrentar as coisas com bastante humor. Portanto, muito alegre. Exemplo disso é o fim. Pronto, e o fim, e segundo os escritos e as coisas, deve ter sido dos últimos poemas que ele escreveu. Portanto, Sim. provavelmente eu imagino a escrever no dia em que ele escreve ao Fernando Pessoa a dizer assim: vou-me matar, vou-me atirar para baixo no metro. E ele a seguir escreve o fim, depois a seguir ele escreve ao Fernando Pessoa: olha, afinal não me matei porque o metro fez greve. Mais ou menos isso. Não é? Portanto, sim, ele é taciturno, mas todas as nossas vidas o são, e ele consegue. Eu acho que ele não se suicidou mais cedo por escrever. Sim. E depois ele escreve com muito humor. Isso é daquelas coisas. Ele enfrenta a sua psicose, por assim dizer, Sim. também de uma forma humorística. Ele assume-se como ele é. Eu sou assim, pronto, não há nada a fazer. E agora, quem quiser, quer, quem não quiser, olha, paciência. Sim. Enquanto admirador dele e da poesia dele, sentes pena que ele tenha terminado esta carreira tão cedo, ou achas que aquele curto espaço de tempo conseguiu que ele deixasse tudo, esse legado grande para quem lê e gosta de poesia? Lá está, era como dizia, provavelmente se ele tem escrito mais, nós iríamos ir sentindo uma evolução na sua escrita. Agora, que tipo de evolução é que iria sofrer? Isso não se sabe. Aquilo que ele escreveu e os textos que ele tem, acho que dizem quem ele era até aquela idade. Sim. Pronto, e isso é o essencial. Nós somos o que somos por aquilo que fizemos. Sim. Portanto, se ele mostrou-se, ele entregou-se completamente, e nós conseguimos perceber Mário de Sá Carneiro através da sua escrita, e conseguimos entender quem era aquele personagem. Que provavelmente, eu acho que se ele tem continuado a escrever, seria o outro Fernando Pessoa com mais uma catrefada de heterónimos. Sim. Que ele próprio escreve, ele sente que não sou eu, é alguém, algo que ele não consegue definir, e daí ele não ter chegado a nenhum heterónimo. Sim. Essa é a minha opinião, não sei. Ele, naturalmente, que não teve receio do fim, ele é que o decidiu e fala, como tu dizes, sarcasticamente sobre o tema. A ti, o nosso fim, a partida, a morte, o que é que te diz? Assusta-te? Enriquece-te? O que é que faz em ti esta certeza que todos nós temos? A certeza que nós temos é assim: não me assusta a morte. Aliás, eu sou apologista e eu gostava de ter um funeral tipo de Sá Carneiro. É só para avisar. Isso é música, bebida para toda a gente, e anedotas bem alto, que é para eu poder ouvir, porque se não sabe, o caixão e tal, as coisas podem. E eu tenho uma coisa: no dia em que eu morrer, é porque a minha missão terminou. Portanto, se a minha missão terminou, já não estou aqui a fazer nada, portanto, siga. E como um católico cristão e crente, eu vou para bem melhor. Eu vou para bem melhor. Portanto, nós na Igreja Católica é uma contradição que existe. Nós defendemos, ok, vamos para Deus, vamos para o Pai, vamos para Jesus, vamos para a vida eterna, vamos para a felicidade. Então, mas se a gente vai para uma coisa melhor, porque é que está toda a gente a chorar? É um bocadinho esse egoísmo das pessoas, que ainda é preciso, se calhar, trabalhar um pouco.
Portanto, eu sou muito apologista, assim, eu vou para melhor, pá, riam-se, façam uma festa. E nisso nós temos muito a aprender com a cultura africana. Sim, sem dúvida nenhuma. É um bocadinho como não poder olhar para trás, não devemos olhar para trás, porque o que vem há de ser sempre melhor, seja cá, seja no outro lado, não é? Exatamente. Fim. Quando eu morrer, bato em latas, roupam aos saltos e aos pinotes, se façam instalar no ar chicotes, chamem palhaços e acrobatas. Que o meu caixão vá sobre o burro ajeizado andaluza. Ao morto nada se recusa, eu quero por força ir de burro! Agora sim, para terminar, porque as minhas conversas contigo são sempre assim, a gente atinge sempre o final, é bom sinal, não é? Longe de teres a tua missão cumprida, porque vê se tens muito ainda que fazer, o que é que sentes que te falta fazer ainda neste momento? Perguntas difíceis esta hora do dia. Qual é o café? O que é que falta fazer? Olha, não sei. A vida há de me indicar o que é que me vai faltar fazer. Cada desafio que me é proposto significa que é algo que ainda não fiz. Portanto, é dia a dia. Dia após dia, desafio a desafio, é o que me vai faltar fazer. O que vai faltar fazer agora é tu desafiares-me para fazer alguma coisa. Está bem, vou pensar nisso. Pronto. Não te metas, assim tu não vais, tens sempre tempo para ficar. Vamos sempre trabalhar para isso. O objetivo é esse. Claro que sim. Portanto, mas da mesma maneira como me desafiam, também gosto de desafiar. Então, também estou aqui à espera dos... Já sei, a gente vai trabalhar nisso também. Às vezes uma peça de teatro. Vamos a ver. Eu nunca fiz isso, mas lá está. Descobre as pessoas para nos descobrirmos a nós próprios. Exatamente. É mais ou menos isso. Mário, foi uma descoberta imensa termos esse bocadinho de tempo aqui para conversar contigo. Agradecemos-te muito. Esperamos que continues com esta missão da poesia nas diversas vertentes como tens feito. E já sabes, és sempre bem-vindo aqui à Não Sei Porquê Lavadas. Muito obrigado. E agradecemos muito tudo o que tens feito e também tens trazido para aquela porta dentro. Isso aí é o... Eu só dou aquilo que me dão. Portanto, o sentimento é recíproco e eu gosto imenso de estar aqui, gosto imenso deste espaço e no que eu puder ajudar, disponham. Usem e abusem. Tenhas em dobro também aquilo que nos tens dado. Obrigada. E até à próxima. Até à próxima. Partida. Ao ver escoar-se a vida humanamente, em suas águas certas eu hesito e detenho-me às vezes na torrente das coisas geniais em que medito. Afronta-me um desejo de fugir ao mistério que é meu e me seduz, mas logo me triunfo. A sua luz, não há muitos que a saibam refletir. A minha alma nostálgica de além, cheia de orgulho, ensombra-se entretanto. Aos meus olhos ungidos sobe um pranto que tem a força de sumir também. Porque eu reajo. A vida, a natureza, que são por artista. Coisa alguma. O que devemos é saltar na bruma, correr no azul à busca da beleza. E é subir além dos céus que as nossas almas só acumularam, e prostrados rezar, em sonho, ó Deus, que as nossas mãos de auréola lá adoraram. É partir sem temor contra a montanha, cingidos de quimera e de irreal, brandir a espada fulva e medieval, a cada hora a castelana em Espanha. É suscitar cores endoidecidas, ser garra imperial encalvinhada e de uma extrema unção da alma ampliada viajar outros sentidos, outras vidas. Ser coluna de fumo, astro perdido, forçar os turbilhões aladamente, ser ramo palmeira, água nascente e arco de ouro e chama distendido. Asa longínqua a sacudir loucura, nuvem precoce, sutil vapor, ânsia, revolta de mistério e olor, sombra, vertigem, ascensão, altura. E eu dou-me todo neste fim da tarde, aspiro aérea que me leva aos cumes, doido esfinge o horizonte arde, mas fico ileso entre clarões e cumes. Miragem roxa de nimbado encanto, sinto os meus olhos a volver-se em espaço, alastro vento, chego ultrapasso, sou labirinto, sou licórnio e acanto. Sei a distância, compreendo o ar, sou chuva de ouro e sou espasmo de luz, sou taça de cristal lançada ao mar, diadema e timbre, elmo real e cruz. O bando das quimeras longe assoma,
Que apoteose imensa pelos céus. A cor já não é cor, é som e aroma. Vêm-me saudades de ter sido Deus. Ao triunfo maior avante, pois. O meu destino é outro, é alto e é raro. Unicamente custa muito caro a tristeza de nunca sermos dois.